As plantas para uma vida melhor, ou a técnica da jardinagem como terapia para muitos. Este vídeo é sobre 5 maneiras de como iluminar o seu jardim. Sejam todos muito bem-vindos! Eu me chamo Vanessa Cassol, sou arquiteta Lighting Designer e estamos aqui no canal Lucerta no YouTube porque é o seu canal de iluminação. Então, não deixe de estar inscrito para maratonar todos esses vídeos gratuitos para você. Compartilha, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Dentre essas 5 maneiras para iluminar jardins, eu trago a primeira como a mais importante, eu acho, porque é a partir dela que nós começamos a traçar um design da luz para paisagismo. Em outros vídeos aqui, para quem acompanha a gente mais tempo aqui no canal, já pode ter ouvido sobre isso ou até ter visto os 2 vídeos de séries de iluminação pública que temos aqui, porque lá eu abordo o Dark Sky. E é exatamente isso que a gente começa analisando na primeira maneira de iluminar o paisagismo. Dark, preto, sky, céu. Céu preto. O que isso quer dizer, gente? É respeito à natureza noturna. É quando você não tem luminárias e luzes, fluxos luminosos jogados ao léu, jogados para o céu, desperdiçando o fluxo luminoso. Nessa última década, é um dos assuntos mais comentados e discutidos no mundo do lighting design mundo afora. Por quê, gente? Porque é o respeito à paisagem noturna. Quando você entende a importância do Dark Sky, porque não é só uma questão estética, não. É uma questão toda de ecossistema, de vidas ali. Nós temos vida em tudo, em plantas, a flora, a fauna, enfim, tudo é influenciado pela luz. Então, gente, o Dark Sky é a primeira maneira que você precisa entender da importância para começar algum design da luz. Por que eu coloco aqui como maneira, gente, de iluminar? Porque você precisa... Porque entendendo o Dark Sky, você vai adquirir, comprar luminárias e lâmpadas de uma forma assertiva que não vai agredir a natureza noturna. O que é isso? Como isso se aplica na prática, gente? Eu vou mostrar aqui uma imagem para que vocês entendam. Essa primeira imagem aqui, ó. Notem que os focos de luz estão no chão, voltados para baixo, certo? Deem uma olhada na imagem, nas sombras e nos focos de luz entre as plantas. Você pode notar que as luminárias estão voltadas para baixo. E dando um zoom um pouquinho maior aqui, que eu vou aumentar aqui para vocês verem, vocês vão notar que nós temos esses triângulozinhos pretos aqui entre o paisagismo, que são essas luminárias, do tipo espeto ou do tipo mini poste balizador sobreposto aí, né? Com iluminação downlight. E isso faz toda a diferença, porque há o respeito ao Dark Sky. Nessa segunda imagem, gente, nós já temos alguns fachos de luz uplight por causa das plantas mais altas, como essa aqui, por exemplo, ó. Essa maiorzinha aqui, ela tá toda iluminada, ou seja, tá vindo um ponto de luz voltado para cima, né, iluminando ela. Aí você me pergunta, tá, Vanessa, mas e aí, e o Dark Sky? O Dark Sky é respeitado nesse exemplo também quando você utiliza a angulação desse fluxo luminoso e a altura que vai ser iluminada de forma correta. Então, você vai utilizar a lâmpada específica para esta iluminação. Eu vou dar um zoom aqui na imagem, dá uma olhada nas estrelas aqui atrás. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem Dark Sky. E aqui nós temos inúmeros pontos de luz, um paisagismo maravilhoso, muito bem iluminado e com spots também voltados para cima. E nós temos o Dark Sky respeitado nesse projeto. A segunda maneira, gente, eu adoro. É uma das iluminações que mais me deixa apaixonada quando eu vou fazer, sabe? Quando eu vou criar ou até mesmo na minha casa, enfim. É muito lindo, porque traz um ambiente lúdico, algo mais temático, algo mais
fantasioso, digamos assim, né? Sai do real, vai para o lúdico e aí traz percepções diferentes para a gente. O visual daquele ambiente se torna muito curioso, muito gostoso de se ver, que são as iluminações colocadas nas árvores. Esse tema às vezes gera um pouquinho de polêmica, porque as pessoas que se preocupam com o meio ambiente não gostam de saber que vamos colocar fios aí, lâmpadas, né, pendurados em árvore que possa maltratar a plantinha aí. Nesses casos, gente, nós temos, claro, todo cuidado, né, para que isso não aconteça, e também temos materiais específicos para isso, para que não haja essa degradação de uma árvore, por exemplo. Há peças hoje no mercado próprias para isso, próprias para colocar em árvores que não agridem aquela planta. Então, assim, não vamos nem para um extremo nem para o outro, né? Vamos para o meio aí, porque dá para fazer uma iluminação interessante sem agredir o meio ambiente. Então, dá uma olhada nessas imagens aqui que eu separei para vocês. Essa aqui, por exemplo, ó, ela tem luminárias do tipo lanterna com iluminação branca. Veja os focos de luz no gramado. Aqui nós temos um efeito diferenciado. Notem que essa árvore está parcialmente iluminada por estas lanternas. Não há outra iluminação aqui para iluminá-la. Essa é uma imagem que eu trouxe como exemplo. Tem mais. Essa outra aqui, que são várias lanternas, né? Aqui nós temos um contexto mais amplo, um espaço mais macro, né? De um parque, de uma praça pública, enfim. E fica super interessante porque traz um clima bem intimista, por maior que seja o espaço, né? Eu acho isso super interessante. Ambientes assim, gente, traz convivência social, entende? Em cidades. Traz a vontade de conviver, a vontade de se relacionar com as pessoas, de sair de casa, de se movimentar. Você chega num ambiente desses, você se sente confortável de ficar ali. Confortável para conversar, para pensar na vida, para ler um livro, para ficar no celular, para, enfim, você fica à vontade, né? Então é bem bacana. Infelizmente, no nosso país não é possível mais fazer isso devido à falta de segurança, né? Mas em vários outros países, mundo afora, a gente ainda tem lugares assim maravilhosos, que inclusive a qualquer hora, né? Eu gosto muito de alguns países em específico, devido à liberdade que nós mulheres temos de ir e vir a qualquer hora, né? Isso é fabuloso. Que pena, né? Não temos isso aqui no Brasil, enfim. Vamos lá, para mais uma imagem. Aqui, gente, aí eu entro em ambientes mais aconchegantes aqui. Ambientes menores, essa aqui, por exemplo, com 3 lanternas. Essas lanternas, gente, às vezes também é de papel. E os varais de luz aí que você coloca entre os galhos da árvore. Aqui você tem um ambiente agradável para fazer um jantar, para fazer um lanche com a família, né, para um encontro, e é super bacana. Eu trouxe mais imagens disso aqui. Olha só essa, gente. Essa aqui também é outro exemplo para fazer um piquenique à noite, por que não? E notem que aqui também a gente tem luminárias móveis aqui no chão, do tipo lanterna. Eu gosto muito. Gosto bastante de luminárias móveis. Essa aqui também é super interessante, ó. E essa iluminação, gente, é muito simples, com varais de luz. Temos varais de luz e alguns balizadores sobrepostos aí também, que faz o caminho, né, entre o paisagismo até a mesa e as cadeiras, né? Então, simples, bonito, interessante e é um ambiente que certamente qualquer um que veja esse ambiente aí tem vontade de ficar ali um pouquinho. Então, a luz, gente, ela tem que trazer isso pra gente, sabe? Ela tem que trazer solução, ela tem que trazer aconchego, ela tem que trazer coisas boas, percepções positivas na gente, e não ao contrário. Aqui, mais uma para a gente encerrar. E aqui, ó. Então, aqui também varais de luz com luminárias do tipo globo um pouquinho maiores, tamanhos diferentes. Tem N
materiais que você pode achar desses varais de luz, né? Tem de papel, de sisal, de plástico, de vidro, tem um pouquinho de tudo. Terceira maneira de iluminar, iluminação colorida. Esse é um tema também polêmico, hein? E aí, vamos colocar iluminação colorida em árvores, paisagismo? O que você acha? Bom, eu já tenho vídeos falando sobre isso aqui também. Vanessa, prefiro ver as cores reais de um paisagismo. O verde, que é para ser verde, o marrom, que é para ser marrom, as pedrinhas, as cores reais. Eu prefiro. Eu acho mais bonito, é mais bonito para mim, para os meus olhos, ok? Então eu estaria trabalhando sempre com iluminação branca, uma temperatura de cor ali entre 5.000 kelvins, para que a gente tenha uma reprodução das cores de forma mais fiel, ok? Vanessa, então não posso colocar iluminação colorida? Poder, você pode. Pode? Claro que pode, né? Inclusive, se for na sua casa, se você gosta, se é o teu estilo, se é o jeito que você gosta de ver, coloque, né? É para colocar. A casa é sua e é para você se sentir bem. Agora, iluminação colorida, gente, em paisagismo, geralmente é para uma iluminação temática, onde vai ter um evento, festas, né? Então tem um tema daquele evento, e então a gente traz essa iluminação toda colorida para o paisagismo. Aqui eu trouxe 3 imagens para vocês verem de iluminação, quatro imagens de iluminação colorida. Primeiro eu vou começar com uma árvore, aqui ó, com iluminação azul e verde. Notem a cor que vocês veem com a iluminação azul nos galhos e com a luz verde nos galhos. Veja, é a mesma árvore. Tá vendo como a cor da luz influencia muito no resultado visual do que você está iluminando. Eu preferia, nesta árvore, uma iluminação branca. Tem gente que prefere amarelada, quanto mais amarelada, melhor, acha que é mais elegante, mais bonito, enfim. São casos e casos. Não é nada engessado. Agora, quando se fala em reprodução de cor, aí sim, aí é ciência, aí tem um porquê do não, do sim, né? Mas quando é gosto, quando é temático, enfim, aí claro que não tem regra. Essa segunda imagem, essa aqui aqui nós temos uma iluminação bem aleatória, colorida, e você pode ver que as sombras dessas plantas que estão sendo formadas ali também são bem aleatórias, né? Como lighting design, não seria um projeto de ser feito, porque aqui, visualmente, para mim, como profissional, tá uma bagunça, ok? Mas, pessoalmente, você no local, a luz com efeitos e a cor e texturas traz um brilho pra gente nos olhos, né? Você olha, a primeira impressão que você tem, fala, nossa, que lindo! Mas é uma iluminação aleatória, colorida, tá aqui temático, ok? Um cantinho aqui, às vezes a pessoa não é nem para um evento, mas gosta, ok? Eu trouxe mais uma imagem aqui, também da mesma forma, mais aleatória. Veja que as sombras não tem um planejamento, é tudo bem aleatório aí, tudo bem colorido. Então, mais um exemplo aí de iluminação colorida temática. E a última imagem que eu separei aqui para vocês é essa, ó. Aqui a gente vê alguns pontos de luz dando ofuscamento, então cuidado na hora que você for instalar um espeto com uma lâmpada colorida, né? Sempre note os fluxos ao redor, aonde as pessoas vão circular, como acontece o entorno, para que você direcione esse balizador, esse spot de forma assertiva, para não trazer esse ofuscamento como esse ponto aqui, ó, tá trazendo ofuscamento. Quarta maneira de se iluminar jardins. Iluminação uplight e sombras. O que é uplight? Up para cima, light, luz. Luz de baixo para cima. E trazendo sombras. Vamos trabalhar com sombras. Eu gosto muito, quase sempre trabalho nos meus projetos mais com a sombra do que com a própria luz, para efeitos, tá? Para os resultados do projeto. Aqui, ó. Aqui nós temos balizadores embutidos de paisagismo,
iluminando a copa, embaixo da copa dessas árvores, veja que está iluminado ali, né? E as sombras dessa vegetação rasteira que está sendo trazida aí para o muro. A gente tem que levar em conta, gente, a manutenção, tá? Porque nem sempre vai estar sempre arrumadinho a grama, sempre aparado e tal. Então, pensando nisso, você já traz o plano A, o plano B, o plano C, né, de situações com a mesma iluminação, né? Você pode ver que aqui está faltando manutenção na parte de baixo e tá interessante com a iluminação que tá, entende? Então, tem que pensar nessas coisas, porque são situações que a gente precisa levar em conta no planejamento. Aqui eu tenho outra imagem, ó, de iluminação uplight e sombras, porém sombras não da própria vegetação, mas sombras na vegetação. Então veja que nós temos a iluminação uplight para cada plantinha aqui e entre elas nós temos a sombra. Veja bem, se eu colocasse um balizador aqui com uma lâmpada, uma angulação errada, nós não teríamos a sombra entre as plantas, tá? Isso é uma coisa lógica. Por isso, gente, da importância da especificação técnica correta dos pontos de luz. Aliás, nós estamos com um especial 2025, né, no nosso atendimento agora de dúvidas. Se caso você tem uma dúvida de um ponto de luz, como esse, por exemplo, como num projeto desse, você envia para a gente lá no WhatsApp e a gente especifica tecnicamente que lâmpada e que luminária que você vai utilizar ali. Vamos lá. A quinta e última maneira para iluminar jardins. Mais uma vez, as sombras, né, sendo trazidas aqui de acessos. Geralmente, gente, em jardins, né, o paisagismo ele é planejado com acessos, com calçadas aí. E esses acessos nem sempre precisam ser iluminados. Lembra que eu sempre bato na tecla aqui, o que precisa ser iluminado e o que não precisa. Porque às vezes a gente vê um local que tem um ponto de luz para cada planta, um ponto de luz para cada degrau de um acesso, uma escada, um ponto de luz para cada de 1 metro de um acesso. Ou seja, para que isso tudo, gente? Né? Sabendo que o fluxo luminoso ele vai rebatendo e vai refletindo e vai iluminando por tudo, gente. Dependendo da lâmpada que você trabalha e da luminária, você tem condições de iluminar muito mais espaços com menos pontos de luz. Né? E isso vem de um projeto de iluminação, ok? Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, gente, tá tudo iluminado. Notem que a imagem tá toda iluminada. Aliás, as sombras da vegetação que circunda o acesso quase são inexistentes, elas são muito leves, essas sombras, vejam. E tá tudo iluminado. Você teria alguma dificuldade de circular nesse corredor? Não. E essa iluminação está vindo de forma indireta do paisagismo. Então, veja, tem que saber o que a gente está fazendo, né? Porque às vezes vem um monte de balizador aí, um monte de coisa que não tem necessidade. Tá vendo esse vaso aqui, ó? O vaso aqui com um buchinho, ele também não tem um ponto de luz nele. Geralmente teria, né? Isso é o que mais é feito aqui no Brasil. Teria aqui no vaso, teria aqui no acesso, ao longo de todo esse caminho, teria aqui nessa vegetação circundante, além das árvores, né? Então, aqui eu provo para vocês que não tem essa necessidade, é só saber trabalhar com a luz. Iluminação de sombras e acessos que eu separei aqui para vocês, essa aqui com balizadores sobrepostos. Essa aqui eu trouxe para vocês notarem as sombras na circulação. Então veja que não precisa se preocupar em iluminar tudo. O piso todo ali não está iluminado inteiro. E nós temos os pontos de luz ali de forma intercalada e está atendendo maravilhosamente bem. Aliás, esses 2 pontos de luz aqui desse outro lado aqui, ó, esses 2 aqui não teria necessidade. Eles deveriam, inclusive, ser direcionados para as plantinhas e não para o acesso, porque não tem necessidade de iluminar mais ali essa circulação. E a terceira imagem que eu trago sobre esse exemplo, essa aqui, ó, gente. Olha,
alto contraste. É outro tipo de iluminação que você faz em jardins. Você traz o alto contraste de luz e sombra e enaltece isso, né? Às vezes, o que acontece? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu gosto do alto contraste. Mas às vezes a gente precisa ter cuidado com esse tipo de iluminação, por quê? Porque se você tem muita informação visual, como é aqui nessa imagem, tem muita informação visual, né? E mais todos os altos contrastes de luz e sombra, que é mais informação ainda, talvez seja um pouco cansativo, né? Se a gente volta naquela imagem que eu mostrei para vocês que está tudo iluminado a partir de iluminação indireta das plantas, essa aqui, ó, é mais leve de se ver, né? Você concorda comigo? Se isso faz sentido para você, comenta aí embaixo, né? Então, são tipos de iluminação diferentes. Então, você vai iluminar o seu jardim, analise o seu jardim primeiro, né? Note durante o dia como ele foi planejadinho, que tipo de planta, a altura dessas plantas, né? Se tem necessidade realmente desse tanto de ponto de luz que você esteja pensando, né? Então, vamos observar para que cada pontinho de luz que a gente for trabalhar, que você for investir seu tempo, seu dinheiro, pagando mão de obra para execução, né, que seja mais assertivo, o mais assertivo possível. E para finalizar o vídeo, gente, eu peço que vocês assistam o vídeo anterior, de terça-feira, se ainda não assistiram, sobre fachadas, que lá eu trago paisagismo atrelado à fachada de uma residência e que você vai conseguir observar também certos efeitos de luz bem interessantes. Então, cuidado com a aleatoriedade de pontos de luz, que isso não pode ocorrer. Cuidado com muita informação visual para altos contrastes. Atenção para a quantidade de pontos de luz, sabendo que a luz reflete, né? Já sabemos que trabalhar com iluminação é trabalhar com luz, cor e textura. O nosso triângulo mágico, né? Eu sempre falo, nosso triângulozinho mágico. Uma ciência não trabalha sem a outra. Obrigados. Você prestando atenção nessas três coisas, nessas três ciências que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês vão conseguir trazer uma iluminação cada vez melhor aí para o seu jardim. E falando sobre luminárias para trazer todos esses efeitos, gente, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para a gente se aprofundar em cada uma delas. Mas o vídeo que já está aqui no nosso canal, que é um dos mais assistidos, Embutidos de Solo, já traz muitas informações para paisagismo aí para vocês, então não deixe de assistir, ok? Não deixe de curtir esse vídeo, de estar inscrito no canal, compartilha para mais pessoas, pede para se inscrever, porque a nossa comunidade precisa que mais inscritos cheguem até nós, que mais curtidas, mais comentários para a gente, ó, avançar com iluminação assertiva com Lucerta. Me segue lá no Instagram, Lucerta Oficial. Lá a gente fica, ó, conectado todo dia. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijo! Adorei!